Olá, alunos e alunas do curso de licenciatura em Física da Univesp. Estamos aqui, eu, um físico teórico, e o Cláudio Furukawa, um físico experimental, voltados para ministrar essa disciplina de práticas para o ensino de física. Agora estamos falando do segundo conjunto de aulas, 14 aulas, né? Ao longo de 2 meses, nós vamos produzir o material didático para essa disciplina e elegemos o eletromagnetismo como sendo a principal disciplina, né, das práticas para o ensino de física. É claro que depois vamos também abordar oscilações e ondas, mas com um número menor de aulas, né? Muito bem, vamos então à primeira aula, lembrando que esta aula ela é voltada para estudar fenômenos elétricos, aqueles fenômenos cuja origem está num dos constituintes últimos da matéria, que é a carga elétrica. A carga elétrica provoca, né, esses fenômenos, né? Muito bem, vamos começar com a eletrização, né? Já falamos um pouco sobre a eletrização por atrito, né? E agora, em seguida, vamos à eletrização por indução, na próxima aulinha, né? E hoje e agora, né, eletrização por contato. Quero lembrar que tudo começou com a eletrização por atrito, na verdade. Mas olha só que coisa interessante a gente pode fazer quando um corpo está dotado de cargas elétricas, né? Cláudio, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos usar materiais bem simples, como, por exemplo, o canudinho de refresco. Lembrando que não é qualquer canudinho de refresco que eletriza facilmente, né? Então, a pessoa tem que testar antes de fazer as experiências, né? Senão vai pagar um mico em sala de aula, né? Então, ele tem que evitar isso. Evitar isso. Então, qual que é a ideia? Usar canudinhos de refresco, que é um material bem simples e bem barato, papel toalha e, primeiramente, fazer o atrito bem vigoroso. Várias vezes passando assim com o papel. E com isso você está adotando o canudinho verde de cargas elétricas, não é isso? Ok, então essa é a primeira parte da experiência, né? Exatamente. Então, eletrização por atrito, né? O atrito, você fornece energias para que elétrons de um corpo passem para o outro, né? Aquele que perdeu elétrons vai ficar com falta de elétrons, ou seja, cargas positivas. E aquele que ganhou elétrons vai ficar com cargas negativas, ou excesso de elétrons. Então, uma vez você atritando bem, a gente pode fazer a eletrização por contato, então, né? Aqui, então, um pêndulo feito com papel de alumínio e aqui um fio bem fino, um fio de seda, né? Um fio que você pode usar naquelas meias de mulher, né? Aquelas meias que você pode desfiar, ou pode usar um cabelo comprido, bem fino, também funciona. Basta que seja um isolante. É um arranjo simples, né? Bem simples. Quando aproxima, atrai, não é isso? Exatamente. No início, esse pêndulo está neutro. Isso que é bom observar, exatamente. Ele está neutro, então há uma atração. Neutro, então a força é de atração. Encostou, né? Adquiriu a carga, repulsão. Repulsão. Né? Que é o que acontece logo em seguida, né? Uma vez. Agora já está com a carga. Agora ele está dotado de carga, então ele repele, porque ele tem a mesma carga deste. Exatamente. Não é isso? Isso mesmo. E aí isso não depende muito, né, do sinal da carga deste, né? Não. Qualquer que seja o sinal da carga vai acontecer isso. Exatamente. Cargas de mesmo sinal eles vão repelir. Agora você pode fazer um efeito interessante, né, que é o efeito campainha, né? Então, uma vez que ele toca nessa haste que é de metal, né? E o metal... Ele descarrega, né? Volta a ficar neutro. Exatamente. Então, Isso atrai, né? Isso é interessante. Exatamente. Isso é interessante. Então,
essa haste metálica vai servir como um terra, né? Terra é um absorvedor ou um fornecedor de cargas. Você pode usar até a Quando sua ele mão. encosta aqui, né, Exatamente. ele perde a carga elétrica, né, descarrega. Descarrega, né? A sua mão também pode servir como um terra. Então, encostando na sua mão, ele acaba descarregando, né? E carregando e descarregando. Ok. Então, pode ser feito com materiais isolantes, né? Como um bastão de PVC, um cano de PVC comum, né? Régua de acrílico. E pode ser também feito com uma bandeja de pizza, que a gente pode eletrizar por indução e aterramento, que vai ser a nossa próxima aula, mas primeiro vamos carregar esse forro de PVC, é um forro que é usado no teto. Então é um material também simples, né, que você pode encontrar com facilidade e barato, né? Exatamente. Então eu agora carreguei a bandeja de pizza, né? E você pode então, por contato, eletrizar aí o pêndulo. Certo? E aqui um eletroscópio, que também pode ser construído com um material muito simples. Isso aqui é uma vasilha de vidro. E aqui papel de alumínio suspenso, né? Por um fio de cobre. Tá. E aqui Tem que ser material condutor aí, de qualquer maneira. Sempre, exatamente, né? sempre um material condutor. E aqui uma plaquinha de alumínio, né? Para você poder coletar as cargas. Então aqui... Quer dizer, o que vai adquirir a carga elétrica é essa plaquinha primeiro, né? Exatamente. E depois... Exatamente. Ok. Todo o eletroscópio. Então vou deixar ele aqui. Vamos carregar aqui a bandeja, né? E ao aproximar... Olha só veja que interessante. As folhas se abrem, né? Então eu estou transmitindo energia daqui para lá, né? Transportando cargas por contato. E aí quando eu ponho o dedo, eu aterro. Porque quando do contato, né, as cargas passam daqui para o outro objeto. Exatamente. Não é? Então essa que é a ideia, Essa que é a ideia. Da eletrização por contato. E olha que quando interessante. entra em contato, as cargas passam de um para o outro. Né? E a tendência é de atração antes, né, como era o caso aqui, enquanto ele estava neutro, e depois de repulsão. Porque depois do contato, né, eles adquirem a carga de mesmo sinal daquela. Exatamente. Então dá para fazer aquelas brincadeiras que você fez, né? Ele fica neutro, né? Depois carrega. Interessante. E aqui no caso, como eu estava um pouco eletrizado, né? O fato de eu ter mexido, eu estava eletrizado, estava carregado, eu não estava conseguindo é um eletroscópio. Isso, isso? Isso é chamado eletroscópio. É muito utilizado, né, como um instrumento, né, para se determinar se um corpo está ou não carregado. Né? Essa é que é uma vantagem, né, do eletroscópio. Havia um famoso de folhas de ouro, você fez de alumínio, né? Mais barato do que o ouro. Exatamente. No passado, o eletroscópio era um instrumento muito caro porque era necessário ser feito com ouro. Né? O ouro era um metal que era possível laminar. Hoje em dia, papel de alumínio de cozinha é e o professor pode construir facilmente. Exatamente. Vamos agora fazer experiências, ou seja, o Cláudio vai fazer as experiências, né, para demonstrar que se pode eletrizar um corpo de uma outra forma. Né? Então, estamos falando aqui da indução, é um outro mecanismo, né, para se eletrizar um corpo. Então, vamos lá, Cláudio. Enquanto você prepara, eu quero dizer o seguinte. Eletrizar significa que um corpo, por meio do atrito, contato com outro, ele tem um excesso de elétrons em relação à situação na qual ele está neutro, que é o normal, e nesse caso ele está carregado negativamente, ou ele tem deficiência de elétrons. Nesse caso, dizemos que ele está carregado positivamente, né? Então, vamos lá, Cláudio. Tá. Então, vamos agora provocar o desequilíbrio, né? Eletrizar, por exemplo, essa bandeja, essa forro de PVC. Então, a gente vai eletrizar por atrito inicialmente, provocar o desequilíbrio.
pelo visto, tudo começa pelo atrito, Pelo né? atrito, Ok. Então a gente precisa eletrizar um corpo, né? Nesse caso, o esfregão fornece energia para que alguns elétrons e alguns átomos pulem de um corpo para o outro. Vamos supor que ao esfregar, elétrons pularam daqui para a placa, né? Ou seja, aqui ficou com excesso de elétrons, ou seja, sinal Tem negativo. carga negativa. Carga negativa, né? E aqui ficou positivo e foi aterrado. A bandeja de pizza, ele é um metal e inicialmente neutro, ele não está eletrizado. A hora que eu aproximo dessa bandeja negativa, o que vai acontecer? Desse lado da placa, ele vai ficar com cargas positivas. Por quê? Porque os elétrons em excesso aqui, eles vão repelir os elétrons dessa parte e vão mandar tudo para mais longe possível. Ou seja, essa bandeja ela vai ficar polarizada, né? Ou seja, aqui negativo, aqui positivo, porque os elétrons aqui foram para mais longe possível. Em geral, ficam na superfície, né? Na superfície. É uma distribuição de carga superficial nos dois casos, né? Exatamente. Porque é um condutor, né? Exatamente. Então, ao colocar em cima da placa, ele apenas polariza. Negativo aqui, positivo aqui embaixo e aqui negativo. Isso não é suficiente para carregar. Porque como isso aqui é um isolante e isso aqui é um condutor, não há passagem de cargas. Então a carga total aqui é zero, na zero. realidade. Continua zero. Está neutro. Está né? neutro. Mas há as cargas negativas estão em cima, né? E as positivas estão embaixo. Polarização. Excesso num caso e falta no outro. Exatamente. Nós dizemos que ele induziu cargas de sinal contrário aqui. Né? E o que nós vamos fazer agora para carregar? É o processo chamado de aterramento. Então, eu coloco a minha mão aqui, ou seja, eu descarrego a parte de cima. Eu retiro os elétrons em excesso da parte de cima. Né? Mas, como a parte de baixo está muito próximo das cargas negativas, aqui continua positivo. Positivo. Tá? Portanto, então, essa bandeja agora ficou carregada positivamente. Né? Com sinal contrário do indutor. Certo. Então, vamos aproximar aqui do pêndulo só para mostrar que ele está carregado. Olha. O truque aí é o aterramento, né? Exatamente. Porque, na verdade, por indução, né, você só produz uma distribuição de cargas negativas numa região e de positivas na outra, né? Isso, exatamente. Vai provocar essa polarização. Ok. Então, o segredo é aterrar. Tira o dedo, tira o aterramento e pronto. Aí então, ele está indução carregado. requer o aterramento. Exatamente. Então, agora ele carregou. Ele tem bastante carga. E esse processo a gente pode fazer uma otimização, fazer um processo várias e várias vezes por minuto. Né? E essa é o segredo da máquina eletrostática de Winchurst. Então, já foram famosas as máquinas eletrostáticas, né? Essa é muito bonita, fantástica. Exatamente. Então aqui eu tenho várias placas de alumínio, né? 2 discos virando um no sentido contrário do outro. E ele começa com uma pequena carga residual em uma das placas. Tá, por atrito, né? Nesse caso não. Nesse caso não é por atrito. Essas escovas, elas servem de aterramento. Seria o papel da minha mão passando em cima da bandeja. Né? Então, repare que uma placa passa contra a outra. Então, suponha que essa placa de trás seria isso daqui. Ok. Né? E essa outra placa, a outra bandeja de pizza. É a placa da frente. Exatamente. No momento que uma passa sobre a outra, se houver uma diferença de cargas entre uma e outra, e o aterramento vai fazer com que haja uma carga por indução. Então você está eletrizando por indução essas plaquinhas aqui. Só que isso é feito muito, muito rapidamente. Né? Então essas cargas que foram induzidas e aterradas, quer dizer... E quem produz o aterramento aí? São as escovinhas. Ok. Né? Aí são desse lado e do outro lado também. Ok. E isso daqui está ligado ao terra, né? Está ligado à estrutura aqui da caixa. Então isso aqui serve como um terra. Ok. E se eu fizer isso muito rapidamente, eu posso obter tensões mais altas, né?
e obter faíscas. E muita carga se acumulou ali, né? Exatamente. Porque se sai a faísca, é sinal que tem muita carga, Muita né? carga. Aham. Mas a quantidade de cargas, logo que ele rompe a rigidez elétrica do ar, quer dizer, a hora que sai a faísca, o potencial vai para zero. Então descarrega, de novo ele começa a carregar e assim vai. Quer dizer, as cargas se acumulam essencialmente aqui, né? Exatamente, entre esses dois terminais aqui. Então esse é o processo de indução e aterramento, né? O processo de eletrização. Já vimos, e o Cláudio demonstrou isso por meio de várias experiências, né? Que corpos, né, podem ficar eletrizados, né? Agora, qual o efeito da eletrização? Você tem cargas elétricas, por exemplo, elétrons, e essas cargas geram campos, né? Campo elétrico. Ora, em 1880 até 1889, o pessoal se interessou muito por algumas experiências, né, que o Cláudio vai, de certa maneira, fazer semelhantes, né? Isso passou a ser uma coqueluche na comunidade científica, né? O Cláudio não se lembra, porque ele é muito jovem, né? Eu me lembro bem, né? O fato é o seguinte, são experiências pioneiras, né, da física, né? Então, que tipo de experiência vai ser feita agora? Na realidade, se você tem um campo elétrico, esse campo elétrico é capaz de arrancar, né, os elétrons dos átomos. Com um campo elétrico eu posso ionizar, né? Ionizar átomos. É claro que depende da intensidade do campo, não é um campinho qualquer aí, né, que vai ionizar os átomos, né? Então, agora vou passar a palavra para o Cláudio, vai explicar o tipo de experiência que vai ser feita, né? Mas o pessoal se interessava muito no final do século XIX, né? Para o início do século XX, né? Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Então nós vamos usar aqui um tubo de descarga, aqui uma fonte de alta tensão e um ímã. Então, na verdade, a gente vai mostrar que o campo elétrico, na pressão normal aqui, a pressão atmosférica normal, ele, para gerar uma faísca, para você ionizar o ar, ou seja, arrancar elétrons do ar, é necessário mais ou menos 10 mil volts por centímetro, né? Então, se eu tiver uma diferença de potencial de 10 mil volts, né? Essa é a intensidade do campo elétrico, Do campo elétrico. Volts por centímetro, por centímetro, né? exatamente. O campo elétrico, exatamente. A intensidade do campo elétrico para ionizar, né? 10 mil volts por centímetro, esse campo elétrico é suficiente para ionizar o ar, tornar o ar um condutor. O ar é isolante, mas ele pode virar um condutor, já que você arrancou elétrons e aquele átomo que perdeu o elétron vai ficar positivo, então vai ser uma carga também, vai sofrer força também. Então, isso um vai numa direção e o outro vai na outra direção, né? Elétrons numa e o íon... E pode gerar uma reação em cadeia, né? Quer dizer, a colisão de um elétron pode arrancar elétron de outro átomo e assim por diante. Bom, então aqui eu vou ligar a fonte de alta tensão e a fonte aqui tem 2 mil volts, portanto, mais ou menos uns 2 milímetros. Deixa eu ligar aqui. Os 2 milímetros são suficientes para gerar uma faísca. Dá para perceber. Como é corrente alternada, você vê que ele faz esse barulho aí. Então, isso é a pressão normal, a pressão atmosférica normal. Agora eu posso colocar os terminais dessa fonte aqui nessa ampola aqui. Essa ampola, ele é aberto, né? Aqui ele está aberto, e aqui tem 2 eletrodos. Como a distância aqui é muito grande, logicamente não vai passar uma faísca daqui para lá, porque a quantidade de ar que tem ali, mesmo que o elétron seja acelerado por esse campo, logo ele encontra um outro átomo, e isso aí ele vai ser absorvido, a energia vai ser absorvida e não vai ter ionização. Acontece nada. Não acontece nada. Então, o
que eu posso fazer para que haja, então, uma corrente elétrica aqui? Eu tenho que ionizar, mas para isso eu diminuo a pressão, eu diminuo a quantidade de ar que tem aqui nessa Fazendo o vácuo o mais perfeito que você puder. Né? Exatamente. Então vamos usar aqui uma bomba de vácuo, uma bomba que vai retirar o ar. O ar, essa é a função dela, né? Exatamente. Então vamos ligar. Eles chamavam isso de descargas elétricas em gases, né? Exatamente. Induzidos, né? Exatamente. Muita experiência, né? Para, inclusive, determinar a relação entre a carga e a massa sim, do elétron, o tubo né? de raios catódicos, né? O famoso tubo de raios catódicos. Ok. Então aqui eu tenho uma mangueira na qual é feito o vácuo. Né? Então vou ligar aqui. Então agora nós vemos que a lâmpada se acende, né? Então o que está ocorrendo aqui? Como agora a pressão diminuiu, você diminuiu a quantidade de átomos e moléculas, então você tem condições para que o elétron seja acelerado, não encontre nada no caminho, ganhe energia cinética e ao colidir com o átomo... porque a densidade é muito baixa, né? Muito baixa. Quase não colide, né? Exatamente, então ele tem bastante espaço para ganhar energia. E ao ganhar energia ele pode ionizar. E ao ionizar, então, eu provoco a condução aqui do gás. Então agora eu tenho outro efeito, além da ionização, né? Que é o efeito da luz. Esse efeito da luz é o efeito de excitação e decitação dos elétrons no átomo. Então, eu posso ionizar, fazer o gás virar um condutor, mas eu posso fazer o gás emitir luz, ou seja... é como as lâmpadas de neon, exatamente, verdade, né? as nossas lâmpadas de neon, né? Fantástico. E conforme o vácuo vai aumentando, você pode ver que a luz também vai diminuindo, ou seja, a quantidade de átomos agora vai diminuindo. Se eu fizer vácuo perfeito, eu não vou ter luz nenhuma ali. Então eu vou de novo deixar entrar um pouco de ar, ligar. Começou a iluminar Começou a agora? iluminar, né? Ok, beleza. E o interessante aqui é mostrar que são cargas elétricas que sujeitam um campo magnético. Você pode provocar... Olha que efeito bonito. Desvio, né? É porque agora os elétrons experimentam a força de Lorentz, não é Sim, isso? os elétrons e as cargas. Eles estão em movimento, né? Exatamente, os íons então e os elétrons. Então a gente vê uma separação. Parte das cargas vão para cima, parte para baixo. Isso mostra que as cargas estão indo num sentido e no outro também. Né? Como é corrente alternada, uma hora vão para lá, uma hora vão para cá. Então a gente pode separar o feixe em dois. É interessante. Essas forças não vão ser explicadas mais tarde, né? Na aula de força de Lorentz. Alguns fenômenos associados à eletricidade são muito interessantes, muito bonitos, né? Lúdicos, né? E também a gente pode tirar proveito deles, né? Na fabricação de dispositivos, né? Como o para-raios, que a gente vai ver em seguida. Esse tópico é muito interessante, qual seja o poder das pontas. Do que se trata? Em regiões nas quais o raio de curvatura da superfície é pequeno, o campo elétrico é mais intenso. É isso, é isso. Agora, uma ponta tem quase que um raio de curvatura igual a zero. Então, o que se espera é que o campo elétrico nas pontas seja muito intenso, muito mais intenso do que em qualquer outra região. Então vamos ver o que acontece, né? Que fenômenos a gente pode demonstrar, o poder das pontas, né? E como a gente pode utilizar, claro, fazer uns usos dele. Então vamos lá. Bom, lembrando então que o poder das pontas acontece aqui nos metais, na qual o potencial é o mesmo, mas o campo elétrico ele é mais intenso nas pontas. Bom, aqui de novo o nosso eletroscópio. Eu coloquei aqui uma agulha bem pontiaguda. Então isso aqui vai fazer o papel do para-raios. Então é um para-raios. Exatamente. Exatamente. Que a carga vai acabar escoando, sim. Escoando aqui, isso, né? vai até lá embaixo. Não é o terra, mas dá para mostrar que a carga escoou ali. Né? Então, de novo, vou usar a minha bandeja de pizza. Então vou eletrizar, né, por indução. Então, uma vez eletrizado, ele vai fazer o papel da nuvem carregada.
Então a nuvem carregada vai passar Olha só. sobre o para-raio. Veja que Impressionante, hein? eu não encosto, né? Apenas passa ali por cima e pronto, já carregou. De forma que se chegam aqui os raios, né, que na verdade são elétrons em movimento, né, ele atrai, Sim. né, protegendo o entorno, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente não viu, mas houve então uma ionização do ar, houve então uma descarga elétrica, só que muito pequena intensidade, então não gerou nem faísca, não gerou nem trovão, né? Então, para mostrar que está carregado, eu ponho o dedo, descarregou. Então, novamente, a nuvem carregada, passando aqui por cima. Veja que não tem contato elétrico nenhum. Eu gostei da ideia, né, da nuvem carregada. Isso aqui representa realmente a isso, nuvem né? carregada, exatamente. Ele atrai os elétrons, né? E protegendo o entorno aqui, né? Do Exatamente. prédio, por exemplo, né? Então o raio tenderia, né, a cair exatamente nessa ponta aí. Bom, e aqui outras demonstrações, agora usando o nosso gerador Van de Graaff. Nós vamos mostrar isso na próxima aula, mas vamos usar ele como um gerador de cargas. Então o Franklin usou um sistema bem interessante para detectar nuvens carregadas. Tá. Então ele usava um para-raios, né, aqui uma ponta. Isso aqui vai representar a nuvem carregada, nesse caso. Que ali o que você vai ter é cargas distribuídas na superfície, né? Exatamente. É como se fosse uma superfície esférica, e é mesmo, né? Exatamente. Ok. Sim. Então gera um campo elétrico monumental se tiver muita carga, né? Sim, sim, sim. E aqui eu vou uma ponta, essa ponta isolada, e aqui um fio ligado nesses dois sinos. E aqui um pêndulozinho. Desse lado, nós vamos aterrar. Né? Então eu posso eu mesmo servir de terra, né? Um fornecedor de cargas. Então vamos ver como funciona isso. Então, a hora que começasse ele a carrega, tocar... descarrega, volta, né? Exatamente. Então estou servindo de terra. Está ligado ao terra. Então veja que não tem também contato físico nenhum. Né? Então há uma descarga aqui através do ar, o ar está sendo ionizado, está servindo de condutor, e aí ele vai eletrizando esse lado aqui do sino. Então uma vez carregado, ele vai atrair o pêndulo uma vez eletrizado com a mesma Carrega carga. o pêndulo, Exatamente, ele repele e descarrega, que está ligado aqui no terra. Então esse seria Interessante. o alarme de Franklin. O problema seria quando houvesse uma descarga de fato. Bonito aí, esse arranjo, bem bonito. Bom, vamos agora a outra experiência, que é o efeito da ionização do ar, que é o nosso vento elétrico. Então agora vou usar essa ponta e vou ligar aqui no nosso Van de Graaff essa ponta aqui. Então, o poder das pontas, ele é capaz de ionizar o ar vai ficar com a mesma carga da ponta. Sim, porque o campo elétrico ele é muito intenso. Muito intenso, exatamente. Então, atingiu aqueles valores que você mencionou antes, né? Exato. E o ar ionizado, com a mesma carga da ponta, ele vai ser repelido. Então, você tem um jato de íons, né, saindo dali. E para a gente observar esse jato de íons, a gente vai usar aqui uma vela acesa. Então estou carregando aqui o Van de Graaff. A vela vai ficar sujeita ao jato, né? Ao jato de íons. Olha só. Então aqui... Ela vai apagando à medida que você vai se aproximando. Olha só, apagou. Olha. Então, É um sopro. Sopro elétrico. É um chama sopro elétrico, né? Sopro de íons, exatamente. E aqui também a gente pode usar esse efeito do sopro e usar um torniquete. Então aqui são várias pontas, três pontas, né? E todas elas viradas para o mesmo sentido. Então vamos carregar essas pontas. Ela se coloca em movimento, né? Sim. Então agora tem o efeito da ação e reação. A ponta empurra
os íons... Isso, e como resultado, claro, ela os recua. íons, exatamente, os íons empurram a ponta. Ok. Então aqui foram os efeitos, né, do poder das pontas. Nossa, bem interessante, Cláudio. Assim que aprendemos a acumular cargas elétricas, né, começamos a fazer uso de instrumentos, né? Por exemplo, até os anos 50 do século passado, tínhamos uns aceleradores, né, de Van de Graaff, né, que é baseado, na realidade, em acúmulo de cargas, gerando diferenças de potencial. Né? O Cláudio vai ilustrar aqui, né, um gerador de Van de Graaff. Ele vai explicar para a gente e vamos fazer algumas experiências com o gerador. Bom, esse experimento aqui, o gerador de Van de Graaff, ele é um pouco diferente daquela máquina de Winchurst, que aquela máquina de Winchurst funciona por indução e aterramento. Aqui, o processo de eletrização, na verdade, é o contato muito, muito próximo entre essa correia e esse cilindro aqui. Então, é mais ou menos como quando você vai puxar aqueles filmes de embalar alimentos, aquele filme bem fino, quando você estica, você vê que ele sai todo eletrizado, ele gruda em tudo, gruda na sua mão, menos no alimento, gruda em... É verdade. É difícil de você embrulhar o alimento. Então, esse processo é mais ou menos o que ocorre aqui, né? Então, um contato muito próximo dessa correia de borracha, né, com esse cilindro aqui de PVC no fundo. E tem um aterramento aqui também. Então, essas cargas vão sendo transportadas para essa bola de metal. Se acumula na superfície. Né? Exatamente, se acumula toda na superfície. Então, a gente pode observar qual é a tensão, quantos volts por centímetro, campo elétrico aqui, nessa bola. Então, lembrando que para você tornar o ar condutor, eu preciso de 10.000 volts por centímetro. 10 kV por centímetro de campo elétrico. Né? Então, vamos ver. Veja que chega a dar umas faíscas de 5 centímetros ou mais. Significa que temos aí mais ou menos 50 kV. Nossa, né? Então, bastante. Só que a quantidade de cargas não é tão grande, quer dizer, é um potencial alto, mas a hora que salta uma faísca, o potencial vai para zero. Então vai carregando de novo, até chegar a 5.000, descarrega de novo. Tá. Né? Então, agora a gente pode mostrar o efeito de um passarinho, por exemplo, quando pousa num fio de alta tensão. Né? Você pode ver que ele consegue pousar no fio de alta tensão, não acontece nada com ele. O que é importante, no choque elétrico, nós vamos ver mais para frente, na corrente elétrica que passa pelo corpo, o que é importante não é o potencial em si, mas a diferença de potencial. Então, não adianta nada eu ter 5.000 volts e uma pessoa ficar aqui em 5.000 volts. Agora, se ele tiver em 5.000 volts numa mão e 0 volts na outra, eu vou ter uma diferença de potencial de 5.000 volts. Aí vou estabelecer uma corrente elétrica. Então, nesse caso, você vai fazer o papel do passarinho pousando, então, no fio de alta tensão. Só que, no caso, você não pode estar aterrado. Você tem que estar isolado. Né? Então, deixa eu mostrar. Você vai subir em cima desse banquinho, né, isolante. Tá, ok. Senão a carga vai toda para a terra. Para a né? terra. E você evita com esse banquinho. Exatamente. Então, o banquinho tem um papel importante aqui. Sim. Você vai ficar, e não posso encostar em mais nada. Nem na bancada. Né? O Cláudio me assegurou que isso é muito seguro. Viu? Então, vamos carregar. Então, agora você vai ficar no mesmo potencial, né, da esfera. Todo o seu corpo vai ficando, então, eletrizado. E o poder das pontas... E depois você vai verificar que ele está eletrizado, né? Mesmo depois. Então, ali a gente pode observar os fios do cabelo levantando, né, mostrando o poder das pontas. Então, o campo elétrico, né, maior nos fios do cabelo. E os fios com a mesma carga, eles se repelem. Então, você vê os fios todos arrepiados, né, levantados. E aqui o pêndulo elétrico mostrando que o Gil está totalmente, né, eletrizado.
Agora, para descer, então, é só soltar. E uma vez que soltou, desce. Ele vai ficar no mesmo potencial zero. Né? Mas eu sinto que eu estou carregado. Ainda está com cargas residuais. Dotado de cargas elétricas. O Cláudio vai nos brindar com mais duas experiências, né, relativamente simples, né, mas muito interessantes, né? Numa, ele vai demonstrar esse efeito, né, que, aliás, é bastante útil no caso das lâmpadas, né, de neon, né? O que ele vai fazer é promover uma descarga elétrica, né, num gás, né, contido aqui. Né? E a outra ele vai acender algumas lâmpadas, né, para a gente ter uma noção, né, de quão interessantes são esses fenômenos elétricos. Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, isso é para mostrar que, de fato, isso de você atritar o canudo, você está gerando cargas elétricas, né? E nada melhor do que acender uma lâmpada para convencer, né, o aluno de que é eletricidade. Né? Se trata Depois disso, ninguém vai ter dúvida de como funciona. Então, isso aqui a gente compra em materiais elétricos. Aqui em São Paulo, na Rua Santa Efigênia, a gente encontra, mesmo na internet, você pode comprar. E é baratinho isso? Baratinho, né? Muito baratinho. Ele é chamado de neon test, né? E aqui dentro tem um gás neon. E o gás neon a baixa pressão, para você fazer ele ser ionizado, para ele virar um condutor, para ele acender, eu preciso de no mínimo 90 volts. Ah, tá. Então, eu não consigo, por exemplo, ligar isso aqui com uma pilha. Uma pilha não adianta, porque a pilha é 1,5 volt, né? É necessário mais tensão. Logicamente, você não vai ligar isso na tomada porque ele vai explodir. Não vai dar certo. Uma tensão muito alta e muita corrente elétrica. É para esse tipo de demonstração serve, né? Por exemplo, sim, né? Para esse tipo de demonstração, sim. Se eu quiser usar como um teste para tomada, eu tenho que colocar uma resistência em série, tá? Sim. Bom, aí você resolve o seu problema. Exatamente. Então agora eu vou carregar, eletrizar um canudinho de refresco e nós vamos diminuir a luz para a gente poder observar a luz. Então eu vou passando aqui perto do... Ah, que interessante. Ele dá umas escadinhas, né? São várias descargas, na verdade. Várias não descargas. Não é uma coisa intermitente, né? Que Não, curioso. não. Vai por pulsos, Por né? pulsos. Por descargas, né? Exatamente. Bonito. É bonito. Vamos mais uma Essa vez? eu gostei, Cláudio. Muito interessante. Aqui, rapidamente. Então vou deixar bem escuro mesmo. Olha quanto só. mais escuro, melhor para a gente poder observar esse efeito olha aqui. só. Bom, agora já descarregou. Na verdade, dá a impressão que ela descarrega as cargas de uma região. Exatamente. Depois, quando você se movimenta, da outra região. E assim, então, Exatamente. são várias descargas, é por Sim, isso, né? Exatamente. Então, Esse é o efeito do isolante, né? O isolante tem esse sim, efeito. interessante, muito interessante. E aqui você pode também acender uma lâmpada fluorescente comum, né? Só que eu preciso de mais cargas, mais tensão. Então eu vou usar o nosso eletróforo de volta. O canudinho não serviria, Não é serviria, suficiente. não é né? suficiente. Você precisa de mais cargas, né? A não ser que fique uma sala totalmente escura. Aí é possível ver algum efeito. Então, novamente, a gente vai eletrizar aqui a placa, carregando aqui a bandeja, né? E escurecendo bem a sala, a gente pode observar, né, uma descarga. Mas é uma vez só, é uma descarga, Uma não é descarga isso? só, É interessante. A quantidade de cargas é muito pequena, né? Então, descarrega de uma vez, né? De uma Toda a vez carga só. que está aqui, né? de uma vez só ele... E essa interessante. outra mão serve de terra. Essa experiência interessante. É uma descarga elétrica num gás. Num né? gás. E como, se for intermitente, né, acaba gerando luz, né? Exatamente. Continuamente, né? Sim. E aqui é um gás em baixa pressão. É similar àquele que a gente usou com bomba de vácuo. Essa condição é essencial, na verdade. Essencial, né? exatamente. Ô, Cláudio, uma última questão, né? Eu fiquei bastante interessado nisso e você disse que quanto tempo dura mesmo? Isso eu gostaria que você explicasse É para bem gente. interessante. Quando você atrita e deixa, se não houver muita umidade no ar que rouba as cargas, ele fica durante semanas. Nossa, Né? Ele que fica coisa carregado durante impressionante. semanas, né? E é um ótimo isolante, essa placa de PVC, que é usado em forros. Né, certo, mas olha só que coisa interessante, acumula aí por semanas, por semanas, então.